uma portinha aqui, dá para você ter algum tipo de trabalho aqui. Deu certo. Eu fui cedinho nessa agência, fiquei esperando abrir a porta da agência. Fui lá às 7h30 da manhã, abriu às 8h, a recepcionista, bati um papão com ela, falei, olha, meu pai trabalhou aqui anos atrás, estou passando dificuldade, minha mãe também, preciso de um emprego, quem que é o diretor aqui? Aí ela, enfim, foi com a minha cara, falou, o diretor aqui chama-se Maurício, mas ele só chega aqui por volta das 9h, 9h30. Eu falei, não tem problema, posso ficar aqui esperando? Eu falei, pode, fica aí numa boa, não tem problema nenhum. De fato, ele chegou 9h30, ela, amiga da secretária dele, negociou com ela e ele me recebeu. Nunca mais esqueço desse homem. Aliás, ele era egípcio, chamava-se Maurice Cohen. Quem ajuda você, você nunca esquece. Igor. É verdade. Porque eu tava com muita dificuldade, minha mãe com dificuldade, eu estava, assim, sabe, naquela dificuldade absoluta. A gente tinha luz cortada em casa, não tinha gás, a gente não comia carne porque não tinha dinheiro para comprar carne. Então, eu precisava muito do emprego. E esse egípcio me recebeu, foi super amável comigo. Ele lembrava do meu pai, ele não conheceu o meu pai, mas ele lembrava, ele sabia que meu pai tinha trabalhado nessa agência, tinha sido diretor dessa agência. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo comigo, com a minha mãe. Ele se sensibilizou, ele falou, olha, hoje, exatamente hoje, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu vou ver e quero te dizer o seguinte, a primeira oportunidade que se ajuste a você, porque eu estou vendo que você não tem nenhuma formação. Eu falei, não tenho realmente, tenho vontade e disponibilidade para trabalhar e muito. Então, você tem um telefone de contato? Eu só tenho do vizinho, não tinha um telefone em casa, mas tem o da vizinha de cima, você deixa um recado da tua secretária, eu sou avisado e eu venho aqui. Bom, então, uma semana recebi o recado, eu fui lá e ele cumpriu a palavra. Aí ele me recebeu de novo e disse, olha, você vai começar com um estágio aqui, porque você precisa aprender a fazer alguma coisa, mas é um estágio que você vai ter pelo menos o lanche e vai ter para comprar o passe do ônibus. Naquela época era o passe do ônibus, da CMTC. Eu falei, eu topo, não tem problema nenhum. Eu comecei, 10 dias depois, ele veio e falou, você vai ganhar um emprego. Eu comecei como boy interno da agência. Eram 3 casas na Alameda Santos, então tinha que levar coisa de uma casa para outra casa, da outra casa para cá, etc. Mas enfim, era um salário, meu primeiro registro profissional na carteira azul, Igor, foi nessa agência de publicidade. Essas coisas é que nem o primeiro sutiã, você nunca esquece. E você lembra, eternamente. Nunca mais vou esquecer desse homem que me ajudou, ele já faleceu até. Nunca mais vou esquecer desse primeiro emprego, nunca mais vou esquecer desse primeiro registro. Eu precisava muito desse salário para ajudar minha mãe. E aí foi, eu tinha 13 anos de idade, trabalhava de dia, estava de noite para uma escola pública, a escola professora Marina Sintra, na Rua da Consolação, esquina com Antônia de Queiroz. A escola está lá até hoje. Sou muito grato a essa escola também, porque ela me preparou, fiz 3 anos nessa escola. E aí, com esse dinheiro, eu conseguia, ficava com 15%, 15%, 20% do que eu ganhava, era o equivalente a um salário mínimo. E o resto dava para minha mãe, que precisava muito. Então, aquilo foi uma coisa que me mexeu muito comigo, mudou muito a minha vida. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar. E eu era muito empenhado. Eu tive essa dedicação, dedicado ao trabalho. Chegava muito cedo, era o último a sair. Trabalhava no almoço, porque tinha o sanduíche. Se você ficasse trabalhando na hora do almoço, tinha direito ao sanduíche e a um suco. Para quem tinha dificuldade para ter comida em casa, um sanduíche e um suco fazia a diferença. E aí foi, aos poucos, eu fui melhorando. Aí ganhei uma posição na própria agência. Aí melhorou o salário mais um pouquinho. Aí ganhei, tempos depois, meses depois, uma outra posição. Melhorou um pouquinho mais o meu salário. Deixei de ser boy, passei a ser assistente de rádio e TV. Aí já o salário já era um pouquinho melhor. E aí foi assim que eu comecei a minha vida. Aí depois fui trabalhar na TV Tupi. Você nem lembra da Tupi, né? Não, mas eu ouvi falar pra caramba. Que foi uma emissora de televisão que existiu. Foi uma emissora líder. Antes da Globo foi a Tupi. Eu trabalhei lá. Chacrinha. Isso, Chacrinha trabalhou lá, exatamente. E o programa de Silvio Santos começou na Tupi. Aos domingos. Eu não sabia. O programa de Silvio Santos era aos domingos. O domingo era do Silvio Santos na rede Tupi de televisão. Chacrinha, novelas importantes. Muito tempo depois que veio a Aí tu já estava uns 20 anos, talvez? Não, antes. Eu comecei com 13, eu fui para Tupi com 17. 17 Cara, anos. você começou bem novo a trabalhar, né? 13 anos. Muito, né? comecei com 13. Sim. Eu fui para Tupi 16 para 17 anos, né? E aí na Tupi também consegui uma boa posição, o salário melhorou, aí fui para a área comercial. Aí comecei a ganhar dinheiro na área comercial, Igor e Monarca. Por quê? Tinha comissão sobre o que se vendia. E aí comecei a poder ajudar um pouco mais minha mãe. O dinheirinho já era um pouco melhor. Eu adorava trabalhar na Tu ficou bom nisso?
Eu gostei. Aliás, acabou marcando a minha vida. Foi isso que eu acabei fazendo a vida inteira, foi atuando na comunicação, na comercialização de projetos, um pouco do que vocês estão fazendo aqui. As chamadas que você fez, Monarca, era aquilo que a gente vendia na televisão. Pode crer. E aí foi. E aí comecei a minha vida, comecei muito de baixo, com muita dificuldade, mas depois perdi minha mãe, infelizmente minha mãe se foi muito cedo, mas eu segui a minha trajetória. E aí, tempos depois, que eu consegui formar, vamos dizer, um pouco de patrimônio, melhorei minha vida, e aí, muito tempo depois, tomei a decisão de vir para a vida pública. Eu gosto da política. Lembrei do meu pai já é falecido, minha mãe também. Lembrei do que ele fez, falei, vou homenagear meu pai, vou homenagear meu país, eu gosto do Brasil, eu quero ajudar, se eu puder ajudar, como eu ganhei dinheiro, fiz um patrimônio razoável, falei, eu vou ajudar. Aí resolvi ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Olha que vontade de tomar bolachada, né? Para disputar com Fernando Haddad. O Fernando Haddad era prefeito de São Paulo. Estava disputando a reeleição. Ele disputando a reeleição e eu a eleição. 2016, Monarca, 2016. Primeiro, prévias do PSDB. Você vê que eu estou ficando especialista em prévias, né? Prévias do PSDB. Eu não tinha nenhuma experiência na política, nenhuma experiência no PSDB, embora fosse filiado desde 2001. Eu gostava do PSDB, como gosto até hoje. Estamos falando de 2016, 15 anos depois. Aí todo mundo olhando, puta, esse cara é um chato, né? Vem aqui querer incomodar, a gente não é da política, tal, vem querer disputar. Aí falaram das prévias. Eu falei, eu topo, eu participo das prévias. E acho que eles falaram, bom, vamos dar uma chance para esse menino aí, para ver se ele desiste, porque não entende nada, não conhece ninguém. Eu não desisti, ao contrário, eu me empenhei, fui dedicado, participei das prévias, fui na periferia, fui falar com os diretórios, os militantes, os filiados do PSDB, e o que aconteceu? Ganhei as prévias do PSDB, disputando com gente grande e boa, não era com gente ruim, era o André Matarazzo, que tinha sido ministro de Estado, embaixador do Brasil em Roma, secretário de Estado, foi ministro Fernando Henrique, uma pessoa preparada, meu amigo. Sim. Era vereador. A gente conversou com ele, né? A gente conversou com ele. Pareceu bem passado. inteligente. Não, mesmo. muito, inteligente, preparado. Sim. Aí tinha o Ricardo Tripoli, deputado federal, líder do PSDB na Câmara Federal. Tinha acho que 8 mandatos. A família Tripoli é uma família que está na política aqui em São Paulo. Também um sujeito preparado, experiente na política. Aí tinha o Zé Aníbal, suplente de senador e ex-presidente do PSDB, ex-deputado federal, ex-vereador. Enfim, sujeito também preparado, muitos anos, fundador do PSDB. E o Bruno Covas, meu amigo querido que se foi. O Bruno era o deputado federal mais votado do PSDB no Brasil, não era em São Paulo, do Brasil. Eu fui enfrentar os 4 nas prévias. Quis o destino que eu pudesse vencer, venci as prévias. Convidei o Bruno para ser o meu vice, depois de ter vencido. O Bruno aceitou. O partido todo, o PSDB, Monarca, falou, mas você é maluco? Você não entende nada de política mesmo. Chapa pura em São Paulo para ganhar do PT, o Lula não estava preso. O Lula estava fazendo campanha para o Fernando Haddad. Dilma era presidente da República. Então não era uma situação, vamos dizer, confortável enfrentar o prefeito, Fernando Haddad, Lula fazendo campanha para o Fernando Haddad e Dilma operando para o Fernando Haddad. Aí me criticaram porque eu escolhi o Bruno e ia fazer chapa pura. Eu falei, não, vou fazer chapa pura. Com o Bruno. O Bruno é muito menino, o Bruno tinha 35 anos, muito menino e tal. Vocês não vão ganhar nada, você não entende nada de política. Então, bom, vai aí. Aí, sabe, do tipo, vai que agora vai se lascar. Hein? Por que você escolheu o Bruno? Porque eu gostava muito do Bruno. Eu trabalhei com trabalhei com o avô do Bruno, o Mário Covas. Eu fui secretário do Mário Covas. Aí que eu contei uma parte da história, quis encurtar um pouquinho, e eu adorava o Mário Covas, falecido avô do Bruno Covas. E eu conheci o Bruno menininho, cabeludão e tal. E sempre gostei muito dele, como gostei muito do Mário e da dona Lila, a avó dele e do avô. E eu gostava do Bruno. O Bruno sempre foi uma pessoa sincera, aberta, com atitude, com personalidade. E aí convidei o Bruno. E ganhamos as eleições em primeiro turno. Isso é muito louco. Igor, devia ter uma primeira pesquisa feita pelo Ibope, lembra? O Ibope não existe mais, naquela época existia. Sabe quanto eu tive na primeira pesquisa? 8 meses antes da eleição. 8 meses antes da eleição. 1%. Quase nada. Eu lembro disso. 1%. Totalmente desanimador, né? Putz, o cara com 1%. O primeiro era o Celso Russomano, tinha 28%. O segundo era a Marta Suplicy, com 24%. O terceiro era o Fernando Haddad, com 17%. Depois ainda tinha a Luiz Erundina, acho que tinha 12%. Depois tinha o falecido Major Olímpio, que era deputado, tinha 6%. E eu estava lá embaixo, na rabeira, com 1%.
Nada mais animador, né? Não, eu falei 28, não. 38 tinha o Russomano. 38 pontos tinha o Russomano. O Haddad realmente não foi bem aceito pela população de São Paulo, né? Porque ele era o prefeito, atuante e estava com 17% isso quer na dizer, reeleição, né? Quer dizer que não foi aprovado, né? Isso em 2016 já tinha um sentimento anti-PT grande. Acho que tava borbulhando, né? Começando esse movimento anti-PT. Mas, de toda maneira, Dilma era presidente, era PT. Sim. Lula estava solto, estava, enfim, fazendo campanha, não tinha sido preso. E o Fernando Haddad, enfim, era o prefeito da cidade. Então, você vê que o que faz a diferença é trabalho, dedicação, perseverança, confiança e montar um bom grupo. Foi o que eu fiz com o Bruno Covas. E depois, a partir daí, fizemos uma boa campanha na periferia de São Paulo, ganhamos a eleição. Primeira vez que um candidato ganha eleição em primeiro turno. Em São Paulo? Primeira vez. Sério? Nunca. Na história? Na história. Caralho. Foi só essa vez, com 53. Saímos de 1 e fomos para 53. Que é muito maluco, A que tu atribui essa virada fenomenal, assim? Trabalho, dedicação e verdade. Ah, eu fui não dá dica nenhuma, pô. Como que Não, e eu fui ali também o anti-PT. Naquele verdade. momento, eu fui o anti-PT, porque eu não tinha era ninguém da se posicionando política. assim? Não, concretamente não. E eu me posicionei, como me posiciono até hoje. Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. Mas a minha posição continua sendo uma posição anti-PT. Mas eu não quero com isso também ser grosseiro com ninguém, nem condenar ninguém que, enfim, goste do PT ou que tenha preferência pelo PT. Mas naquela circunstância era a minha posição, continua sendo até hoje, também daqui com toda a liberdade e toda a sinceridade. Depois, em 2018, o PSDB precisava de um candidato para disputar o governo, porque não queriam entregar para o Márcio Cuba, o Márcio França, que era do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E quem é que tem chance aí para ganhar do Márcio França? Aí, Márcio Cuba. Márcio Cuba. O João Dória. Putz, mas eu sou prefeito, eu não estou com vontade de sair, não. Se não for você, o PSDB vai perder a eleição. Depois de 30 anos ou 28 anos como governo, vai perder o governo para um partido de esquerda, para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Putz, pensei, aí tá bom. Vou lá, tive que renunciar à prefeitura. Não é fácil renunciar um mandato. Eu tive mais de 3 milhões de votos. E a população deve ter ficado meio puta, né? Claro que você, ficou, né? e com razão. Imagina, você foi eleito para aquilo, depois você teve que renunciar para poder defender o governo. Mas eu entendi que eu fazia aquilo, eu ia criar uma enorme frustração dentro do PSDB. E eu sou corajoso. Aí eu topei, falei, tá bom, vamos lá. Aí fui disputar outra prévia. Prévia, mesmo tendo sido prefeito, fui disputar prévias. Aí mais 3 outros candidatos bons também disputando as prévias em 2018. O resultado, ganhei as prévias, depois ganhei a eleição para o governo de São Paulo. Então O Márcio França realmente chegou perto de ganhar? Ele foi competitivo, foi para o segundo turno, sim. Entendi. No primeiro turno tinha 13 candidatos, tinha o Paulo Scaff, tinham muitos candidatos. O Celso Russomano de novo disputou, aliás começou liderando, depois caiu. Tinham vários candidatos disputando. E ele foi para o segundo turno, foi um candidato competitivo. Deu trabalho, mas nós ganhamos. Agora você viu, disputei 2 eleições em 3 anos e venci as 2 eleições. Eu estou com 4 anos e meio de vida pública. Eu adoro o que eu estou fazendo, gosto de ajudar as pessoas, gosto de ajudar principalmente quem mais precisa. Como eu vivi essa experiência do outro lado, sem dinheiro, com dificuldade, sem dinheiro para pagar a luz, minha mãe chorava toda noite. Enfim, essas coisas que você não esquece, a dificuldade que você não esquece. Mas ao invés de ficar revoltado, eu transformei tudo isso em aprendizado, Igor. Tudo isso para melhorar a minha condição de acreditar nas coisas, ter fé em Deus. Eu sou católico, faço as minhas orações, acredito, faço as minhas preces, agradeço, peço desculpas, eu faço a minha